Olá pessoal, boa tarde a todos. Vamos iniciando a mais uma reunião do grupo Amor Exigente Guaratinguetá. Meu nome é Marco Aurélio e eu pergunto para todos, né? Como vai você? Cada vez melhor, não é? Que dia é hoje? É o primeiro dia da minha nova vida. Bem, espero que todos estejam bem. Queria desejar boas-vindas àqueles que vêm pela primeira vez, né? Os objetivos do Grupo AE é buscar mudanças comportamentais para alcançar uma melhor qualidade de vida. O que eu preciso fazer para atingir esses objetivos, né? Para alcançar esses objetivos? Conhecer e acreditar nos princípios do AE, frequentar semanalmente os grupos do AE, levar a proposta do AE para a vida diária e definir e cumprir metas, começar pelas mais simples, né? E desenvolvendo todas as metas que a gente desejar realizar, das mais simples até as mais complexas. Como é que estrutura as reuniões do AE? Bom, a reunião do AE primeiro tem uma recepção, né? Normalmente quando a gente está presencial tem ali um café, onde a gente se reúne em torno dele e logo no início da reunião, ali por volta das 10 para as 4, 15 para as 4, já está aberto e ali as pessoas, o café já vai sendo servido, ali a gente já vai se confraternizando para que 4 horas a gente possa iniciar. Depois no final a gente ainda retorna ali, bate um papo, conversa em torno do café. A recepção ela tem ali quando abre o trabalho às 4 horas da tarde, a gente tem ali uns avisos, tem ali umas orientações, as boas-vindas, né? E depois a gente passa então para a espiritualidade, onde o objetivo é encontrar aceitação e consolo e esvaziar de si mesmo, entrando num clima de paz, de harmonia, encontrando Deus, né? É extremamente importante desenvolvermos a nossa espiritualidade independentemente da religião que professamos, né? Independente da religião que professamos, nós temos uma espiritualidade e é preciso que a gente valorize, desenvolva e se abra para a espiritualidade. Depois da espiritualidade a gente tem uma palestra sobre o princípio. Hoje nós vamos falar sobre o 10º princípio, que é o princípio cooperador. É isso? Depois da palestra a gente tem a divisão de grupos, né? Os grupos são o grupo da acolhida, que é normalmente para quem vem da primeira vez. Vem o grupo da família, normalmente são 2 grupos de família, para evitar que membros da mesma família fiquem no mesmo grupo. É bom, né, para que todo mundo fique à vontade, para que todo mundo possa dizer o que deseja falar, né, que os membros da família fiquem em grupos separados. O grupo da sobriedade e o grupo do amor exigentinho. É isso? Depois, nesses grupos, a gente faz ali a partilha e depois tem a oração da serenidade, que será realizada no final de cada trabalho. Tá certo? Tem um aviso importante que é em relação ao sigilo. Se todos quererem, né, quiserem repetir, repitam aí comigo, né? O que você ouve aqui, o que você vê aqui, o que você diz aqui, aqui permanece. Tá certo? Vamos então iniciar o nosso trabalho, né, com a espiritualidade, lembrando a história daquele garoto, né, daquele menino que, observando o nascimento de uma borboleta, né, que tentava se libertar do casulo, né, a borboleta estava dentro de um casulo e ela tentava se libertar. E o garoto, então, vendo ali o esforço que o bichinho ali dentro, que a borboleta ali dentro fazia para se libertar do casulo, para poder sair, né, para poder dar o seu primeiro voo, ele, ansioso com aquela coisa toda, ele foi lá e retirou, ajudou, cortou o casulo para ajudar a borboleta a sair de lá. E ele de fato faz isso e a borboleta efetivamente consegue sair do casulo. Quando a borboleta sai do casulo, ele nota que a borboleta sai fraca, sai frágil e logo em seguida ela morre. E ele fica surpreso de por que efetivamente aquilo acontece e ele vai perguntar para o avô, né?
que sempre lhe tira as dúvidas mais difíceis. E ele pergunta para o avô por que é que a borboleta, logo que saiu do casulo, morreu. E ele perguntou, mas o que é que aconteceu? Você sabe? Ela estava ali se debatendo, estava ali fazendo um esforço gigante para poder sair do casulo e eu quis ajudar. E aí eu fui lá e abri o casulo e ajudei ela a sair do casulo, né? Retirei a dificuldade, o obstáculo para ela. E aí o avô respondeu dizendo que aquele movimento, aquele exercício que ela fazia para tentar se libertar do casulo era extremamente importante para que determinadas toxinas que estavam no seu organismo devido ao processo paralisado dentro do casulo pudesse ser expelido, né? À medida que ela fazia os esforços, ela transpirava e aquela transpiração liberava todas aquelas toxinas. Mas como ela não fez o esforço, porque ele cortou o casulo, ele não permitiu que a lagarta, que a borboleta lá dentro fizesse os esforços necessários para sair a toxina. E ela, portanto, morreu envenenada. Então, essa passagem é uma história que nos remete à necessidade de valorizarmos o trabalho, né? O trabalho tem um papel importante. Quando a gente não realiza, a gente não se desenvolve e não se desenvolvendo, a gente acaba se intoxicando pelo ato de não fazer nada, de nada produzir. Tá certo? Bom, vamos começar a nossa palestra, né, que é o 10º princípio, que trata sobre a questão do princípio cooperador, do princípio da cooperação. Muito bem, quando a gente pensa na palavra cooperação, a gente, né, o significado é cooperação, aquele que opera com, né, o sentido de operar com alguém, fazer parte de um princípio de operação. Operação para quê? Né? Cooperar, colaborar. Colaborar na perspectiva de junto, laborar, vem de labor, que é trabalho. Então, colaborar, trabalhar junto. Então, a cooperação, é uma colaboração. E a colaboração é um trabalho junto, é um trabalho com. Né? Então, e qual é o significado da palavra trabalho? Qual é o significado dele? Então, se nós formos para o latim, a gente vai ver que a palavra trabalho tem origem no latim, numa palavra latina que significa trepalium. Trepalium era um instrumento de tortura que era utilizado na antiguidade. Então perceba que durante muito tempo as pessoas enxergavam o trabalho como um instrumento de tortura. Até hoje, de uma certa forma, muitas vezes nós olhamos para o trabalho ou para a atividade que temos que realizar como uma tortura, como uma dificuldade, como uma dor, como sofrimento. Né? Nós não conseguimos observar no trabalho as oportunidades efetivas que muitas vezes ele nos oferece. Então, olhamos o trabalho como algo chato, como algo pernicioso, como alguma coisa enfadonha, como algo cansativo, como algo desnecessário, e a gente sempre quer a folga, a gente sempre quer as férias, a gente sempre quer algum mecanismo para se libertar desse trabalho. E na verdade, o trabalho ele é extremamente importante na perspectiva de nos oferecer oportunidades de desenvolvimento, oportunidades de nos livrarmos da toxina da paralisia, do nada realizar, do nada fazer. É pelo trabalho que pelo trabalho físico, é que a gente desenvolve a nossa musculatura, né? É por isso que a nossa musculatura, ele não atrofia, né? Porque a gente realiza algum tipo de atividade. Então, toda vez que a gente trabalha fisicamente, a gente desenvolve essa musculatura e evita que ela atrofie, né? E aí a gente consiga andar, a gente consiga falar, a gente consiga não ter câimbras, porque a gente trabalha, porque a gente se move, porque a gente condiciona o corpo para as atividades que a gente precisa realizar. Então, o trabalhar fisicamente tem essa importância de nos desenvolver fisicamente.
O trabalho intelectual, ele também é importante na medida que ele nos ajuda a desenvolver a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocínio, a nossa perspicácia, né? A nossa capacidade de ligação, de estabelecer relação de causa e de efeito. Tal coisa aconteceu por que fiz isso, então tenho que evitar isso para que tal coisa não ocorra, então ou tenho que fazer tal coisa para que tal coisa aconteça. Então eu estabeleço relações de causa e efeito, a minha inteligência identifica o que gera determinado fenômeno, determinadas circunstâncias. É isso que os cientistas fazem no seu processo de investigação, analisa os fenômenos, tenta estabelecer uma relação de causa e de efeito, quer dizer, tal coisa aconteceu porque tal coisa foi realizada, e aí se identifica então se coisas boas aconteceram, que coisas então precisam ser feitas para que essas coisas se repitam, ou se a coisa foi ruim, que coisas precisam ser evitadas para que essas coisas não voltem a acontecer, né? Então a inteligência, ela se desenvolve à medida que nós exercitamos a nossa capacidade de raciocinar. E isso, evidentemente, é quando nos tira, né, do que nós estamos acostumados. Ele faz desafios, então dá trabalho, né? Então, um professor, quando ensina o seu aluno, ele dá a sua aula, mas ele não livra o aluno do trabalho. Ele vai lá e pede para que o aluno leia, ele pede para que o aluno faça exercícios, ele pede para que o aluno faça atividades, para que essas atividades depois, que os desafiem, né, possa gerar dúvidas e ele possa depois tirar dúvida dos alunos, orientar os alunos. Mas os alunos precisam trabalhar, precisam da tarefa, não basta só o professor dar aula, é preciso que o aluno desenvolva a tarefa de prestar atenção, de debater, de conversar, de fazer as tarefas, de fazer os exercícios, né? De fazer a atividade que o professor fez. E às vezes essas atividades cansam mesmo, atividades às vezes, puxa vida, eu podia estar fazendo isso, podia estar fazendo aquilo, eu podia estar fazendo coisas mais prazerosas e tudo mais, mas o trabalho é esse desafio que nos tira do conforto, e é por isso que a gente se sente um pouco incomodado, né? Porque não é alguma coisa automática, é alguma coisa que a gente tem que fazer um esforço para realizar, dá trabalho, né? Então, mas é esse trabalho, é esse esforço, é o vencer esse desafio que permite o desenvolvimento da inteligência, né? É igual a atividade física, né? Se você anda, se você não anda e começa a andar, qualquer exercício que você faça já é cansativo, mas a partir de um determinado momento que você caminha todos os dias, aquele exercício você se acostuma com ele. E aí e aí ele não faz mais muito significado. Para que ele faça mais significado, você tem que fazer um pouquinho mais de, né? Senão, se você caminha 15 minutos, depois que você tem lá uns 3, 4 semanas caminhando 15 minutos, os benefícios já não são tão grandes. E aí você tem que caminhar mais 15, né? Fazendo 30 minutos para que os benefícios... Então você vai se desafiando, você vai ampliando, para que você vá melhorando. Senão você chega naquele ponto e não melhora mais, né? O trabalho psicológico, né? Ele nos dá... são desafios que a gente enfrenta no sentido de buscar o equilíbrio psicológico, o equilíbrio das nossas emoções, para que a gente possa também lidar equilibradamente com a emoção dos outros, né? Então, o trabalho psicológico é importante, né? Das questões emocionais, saber lidar com as questões emocionais. Então, perceba que o nosso equilíbrio espiritual, não é isso? Então, o trabalhar espiritualmente, o desenvolver em nós virtudes da paciência, da tolerância, da caridade, né? Da paciência. Então são virtudes que a gente precisa desenvolver no nosso espírito. Então são todas esses desafios que o trabalho exige da gente. Então trabalhar é extremamente importante, e isso precisa ser ensinado para as pessoas, porque não se aprende sozinho. O ser humano não aprende sozinho. É diferente dos outros seres, né? Dos animais, né? Dos outros animais. O ser humano, ele é dotado de livre arbítrio, ele é dotado da capacidade de livre escolher, né? De fazer as suas próprias escolhas. Então o ser humano, diferente de uma aranha, que ela nasce
para fazer teia e já nasce sabendo fazer teia e vai fazer teia para a vida toda, né? Assim como uma abelha nasce para fazer mel e vai fazer mel para a vida toda, ela não tem escolha de fazer outra coisa, ela sempre vai fazer isso. O ser humano não nasce sabendo de coisas, né? O ser humano ele nasce dotado da capacidade de livre escolher. Então ele não nasce dotado de um determinado saber, de uma determinada capacidade pronta. Ele pode nascer com potenciais, com talentos, mas ele não nasce com nada pronto. Esse talento, essa potencialidade, ele vai aperfeiçoando à medida que trabalha, à medida que realiza atividades, né? Então é preciso que ele seja, primeiro, estimulado a desenvolver essas atividades, e é preciso que ele seja ensinado a buscar a melhoria, né, por meio do trabalho, das suas habilidades e das suas competências. Quando de alguma forma a gente faz com aquele garoto que poupa o indivíduo do trabalho, né? Da mesma forma que o garoto poupou a borboleta do trabalho de se libertar do casulo, a gente intoxica o indivíduo. A gente faz com que o indivíduo se torne incapaz de perceber as virtudes de que possui. Ele não é capaz de perceber os seus verdadeiros potenciais. Ele não olha para dentro de si com bons olhos, né? Ele não desenvolve autoestima, ele não consegue perceber de fato em si quais são as suas qualidades, quais são as suas potencialidades. Ele acaba não sendo capaz de perceber em que ele pode colaborar no grupo. E se ele não colaborar, ele não faz parte desse grupo, ele não se sente membro desse grupo, ele não se sente partícipe desse grupo. Então a nossa família, ela se estabelece como tal a partir do momento em que todos exercem um processo de colaboração, né? E é na colaboração em que a gente então se sacrifica em benefício do outro também, né? Porque o meu trabalho, o meu fazer, a minha atividade é com o outro, é colaborar, é trabalhar com o outro, é cooperar, é operar com o outro, é fazer numa perspectiva não de individualidade, mas fazer aquilo não só em meu benefício, mas em benefício do outro, é entender isso, né? É superar a ideia de um trabalho na perspectiva de ser sempre recompensado. Trabalho se ganhar isso, realizo isso se for recompensado nisso. É perceber o valor do trabalho em si, é perceber que o trabalho me faz me sentir bem e me faz me vincular a um determinado grupo, me faz me identificar a determinado grupo, me vincular a determinado grupo. E é por isso então que o exercício do trabalho em família, a colaboração, a cooperação em família é um papel importante. O indivíduo então passa a olhar para si no sentido de ver quais as contribuições ele pode dar em função dos talentos que possui, em função das potencialidades que possui, não é a parte dele que ele pode doar. Então, trabalhando, cooperando, ele olha isso. Trabalhando e cooperando, ele também olha para o outro, porque ele não trabalha só por recompensa, ele trabalha em benefício dos outros. Ele começa a olhar para os outros e a entender o outro, a perceber o outro, né? Para que o seu trabalho possa contribuir com o outro. Então ele passa não só a enxergar a si, nos seus potenciais e nas suas capacidades, como ele também passa a olhar o outro no sentido de como é que o trabalho dele pode se melhorar na perspectiva de ajudar o outro para a realização de um trabalho mais amplo. E nesse ponto de vista, o trabalho então, ele também permite se beneficiar do seu resultado. Quer dizer, quando eu trabalho e quando o outro trabalha, o resultado desse trabalho faz bem a mim e faz bem ao outro, né? O resultado dele é um ganho efetivamente natural, não é um ganho extra por ter feito o trabalho, mas o próprio resultado do trabalho já me traz um ganho que me faz perceber o valor e a importância de sempre se trabalhar, de gostar desse trabalho.
Trabalhar, então, são atividades úteis que me permitem o desenvolvimento de potencialidades, que me fazem ser mais, que me fazem ser melhor. É isso? Então, não podemos deixar de criar mecanismos de conscientizar a todos da importância de fazer, de dar a sua parte. Então, desde muito criança, desde muito pequeno, a criança, é claro, não pode fazer grandes tarefas. Ela faz uma tarefa, ela faz um trabalho, ela realiza uma operação de acordo com as suas possibilidades, mas ela faz. Mesmo que não faça certo, mesmo que não faça correto, é no exercício que se desenvolve. Não podemos esperar ser competentes, perfeitos para trabalhar. Nós realizamos aquilo que é possível fazer e à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai fazendo um trabalho cada vez melhor. É isso? Então, às vezes a gente adulto, quando pede para uma criança arrumar uma cama, por exemplo, e ela com a sua dificuldade, ela com a sua falta de coordenação motora, ela com a sua falta de tamanho físico para alcançar toda a dimensão da cama, para ajustar o lençol, ela se atrapalha e não faz direito. E aí a gente acaba falando o seguinte: olha, a gente não tem paciência de ir ali, de ajudar, de orientar, de organizar, então a gente fala, não, deixa, vai fazer outra coisa, vai brincar, vai fazer, deixa que eu faço, para facilitar a nossa vida, para facilitar o nosso dia a dia, ou para superar a nossa irritação, a gente dispensa o outro do trabalho para poder fazer para ele. Ou, simplesmente, a gente dispensa o outro do trabalho porque a gente acredita que estaremos protegendo, estaremos beneficiando, estaremos fazendo com que ele nos veja melhor, que ele reconheça na gente alguém que está fazendo algo bom por ele. Então, na verdade, não é. É preciso paciência, cuidado para poder ensinar a trabalhar, para poder ensinar a se aperfeiçoar no trabalho. Porque mais tarde esse trabalho vai nos ajudar, porque nós vamos ganhar um cooperador no trabalho da casa, no trabalho da família, no trabalho de um se ajudar o outro mutuamente nas dificuldades da vida. Mas a gente também vai ajudar esse indivíduo a não se acreditar incapaz, a não se acreditar sem competências, não se acreditar sem habilidade. Ele vai, se a gente não der o trabalho, ele não consegue olhar para si, não consegue olhar para o outro e não consegue ver perspectivas naquilo que pode fazer, se acha incompetente, se acha incapaz e morre, mesmo vivo, para a vida. É vivo, mas não se acha capaz de realizar e, portanto, morreu para os exercícios da própria vida. Então, trabalho é vida, cooperação é extremamente importante e eu espero que todos nós, nesse nosso grupo aqui do Amor Exigente, possamos cooperar uns com os outros para que possamos melhorar a nossa qualidade de vida. Uma boa tarde a todos, boa partilha, que Deus nos ajude. Abraço.